E eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio daquilo que eu vou estar trazendo agora da parte do Senhor. E o tema aqui é um tema meio, não sei se você vai compreender, mas o tema é 3 personagens que encontraram o caminho. Ou seja, eu vou falar de 3 personagens bíblicos que encontraram o caminho. O pastor Rostani já se antecipou e falou de um deles, né? Que é da mulher do fluxo de sangue, mas eu vou falar de 3 personagens. Primeiro, eu quero que você entenda sobre o caminho. Quem é o caminho? Quem? Então, João capítulo 14, versículo 4 ao 6, diz assim: E vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos por onde vais. Como podes conhecer o caminho? Versículo 6, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando fala de encontrar o caminho, não estamos falando de encontrar um caminho. Encontrar um caminho é diferente de encontrar o caminho. E Jesus, ele é o único caminho capaz de nos levar ao Pai. Ele é o caminho, ele também é a verdade e ele é a vida. Então, Cristo Jesus, ele é a garantia de que estamos na rota certa. Toda outra rota, todo outro caminho que tira Cristo, esse caminho está te levando, irá te levar ao fracasso, à derrota, e não te levará a Deus. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega aos céus, ninguém chega diante de Deus, ninguém chega a um propósito de vida, a não ser por Ele. Amém? Porém, estar com Cristo também estar perto do Pai, porque o mesmo Cristo que diz que Ele é o caminho e que Ele nos leva até o Pai, Ele também vai dizer o seguinte: que quem ver o Pai, ver o Filho, e que quem vê Ele também está vendo o Pai. Ou seja, se você está no caminho com Cristo, não tem como você, no decorrer da tua caminhada cristã, você ver o Pai, você ver os propósitos de Deus. Amém? Você está comigo? Vamos lá, vamos caminhar. Agora, como encontrar o caminho? A gente vê diversas pessoas querendo saber como encontrar o caminho. Muitos querem um caminho da prosperidade, da riqueza, o caminho da felicidade, da realização. E muitos querem encontrar o caminho da verdade, que é Cristo. Mas qual é a forma? Ou seja, ou melhor, será que existe uma fórmula para encontrar esse caminho? Eu quero te dizer que existem vários meios, e eu vou citar aqui, para que você encontre com Cristo. E talvez você venha se identificar com um desses caminhos, ou com uma dessas situações, para que hoje você reencontre o teu Senhor. Amém? Uns encontram na dor, uns encontram Cristo na dor, né? Tem muito aquela frase, né? Ou é pelo amor ou é pela dor, né? Quantos já ouviram isso? Né? Ouve muito isso. Uns encontram na dor, outros na alegria. Uns por meio de alguém, outros encontram sozinho. Uns em meio aos gritos de desespero e outros em meio ao silêncio da depressão ou da tristeza. Não importa o meio pelo qual você veio ou virá até Cristo. O importante é que quando você se encontra com Ele, o seu caminho se torna Ele, e a sua rota está nele, e o seu destino passa a ser os céus. Amém?
Nós temos aqui nessa noite, hoje, diversas pessoas e diversas situações de vida. Às vezes você está numa fase boa, aparentemente, as suas finanças estão legal, né? De repente teu casamento está bacana, mas por dentro o seu interior está gritando de desespero. Você de repente quer tirar a sua própria vida e se encontra aqui neste lugar. De repente você está com uma dificuldade financeira, o teu casamento está se diluindo e você precisa de uma esperança, precisa encontrar um caminho para que a sua vida volte a ter um norte. Eu sei que aqui nós temos neste lugar, nesse auditório, nesse templo, diversas situações. Mas independentemente de qual seja a sua situação, eu quero te trazer uma palavra de esperança nessa noite. Eu quero falar para você que Jesus Cristo, Ele está neste lugar. E Ele é capaz de dar um novo rumo para a sua vida, como deu para a minha vida, como deu para diversas pessoas aqui. Quantos aqui foram libertos? Levanta as mãos assim, ó. Quantos tiveram casamentos restaurados, vida restaurados? Aleluia, você pode glorificar a Deus por isso. Você pode lembrar, trazer a memória daquilo que foi feito a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo. Quantos lembram disso? Quantos podem dizer assim, glória a Deus, aleluia? Quantos podem exaltar ao Senhor por aquilo que Ele fez? E eu quero aqui trazer de forma bem breve, não vou me estender, espera, né? Mas eu quero trazer para você 3 personagens que encontraram o caminho. Primeiro eu preciso que você entenda que existe somente um caminho que te leva ao Pai, e esse se chama Jesus. Porém existem várias formas de encontrar o caminho. Então aqui eu quero nessa noite, pelo menos trazer 3 personagens da Bíblia, que a Bíblia relata, que de forma diferente encontraram a Jesus e encontraram o caminho. Vamos lá? O primeiro que eu quero falar contigo nessa noite é sobre Bartimeu, ou cego de Jericó. Qual o nome do personagem? Bartimeu, ou cego de Jericó. Se encontra lá no livro de Marcos 10, 46. Diz assim: E vieram a Jericó, e saindo ele de Jericó, juntamente com os seus discípulos, e uma grande multidão estava sentada à beira, e estava sentado à beira do caminho, um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O primeiro personagem é Bartimeu, e aqui diz que ele estava à beira do caminho. Bartimeu estava à margem de onde Cristo passaria. Ele era alguém que, embora soubesse o caminho, estava afastado dele. O primeiro personagem que eu estou trazendo nessa noite chama-se Bartimeu. E a Bíblia fala que ele estava à beira do caminho, à margem do caminho. Bartimeu representa muito bem aquelas pessoas que conhecem o caminho, que já trilharam pelo caminho, mas que de alguma forma se afastaram da rota. Bartimeu sabia que Jesus iria passar, ouviu que Jesus iria passar ali, porém ele não tinha coragem de entrar no caminho. Ele estava ali apenas à beira. E assim talvez seja a situação de muitos hoje nessa noite. Pessoas que já provaram de Deus, pessoas que já trilharam os caminhos do Senhor, que conhecem até o caminho por onde Jesus vai passar, mas às vezes estão apenas à margem.
E quando você ouve a história de Bartimeu, você vê que ele era alguém que provavelmente, por causa da sua cegueira, virou um mendigo. Ou seja, Bartimeu não somente era uma pessoa que tinha dificuldade de enxergar, ele não conseguia enxergar a beleza, ele não conseguia enxergar o pôr do sol, ele não conseguia enxergar os seus passos, ele estava totalmente cego. E não só isso, ele além disso, também estava agora mendigando. E quantos, por se afastarem dos caminhos do Senhor, perderam a sensibilidade dos seus olhos? Pessoas que não conseguem mais enxergar a luz, não conseguem enxergar a esperança, não conseguem mais enxergar, estão com dificuldade de enxergar o sol da justiça. E a Bíblia fala assim, ó, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se forem maus, quantas trevas. Então provavelmente existem pessoas que se afastaram do Senhor e que consequentemente enxergam tudo, em tudo enxergam trevas. Pessoas que de alguma forma se decepcionaram na igreja, de alguma forma se decepcionaram com o pastor, de alguma forma se decepcionaram com o líder de discipulado, de alguma forma se decepcionaram com alguém na igreja. E geralmente essas pessoas se tornaram rancorosas, rejeitaram a comunhão da igreja, porque os olhos dela agora passaram a ser mau, e tudo que ela vê agora é trevas, e o interior delas também se tornaram em trevas. Bartimeu representa aquelas pessoas que, embora conhecendo o caminho, estão tão amargurados, tão decepcionados, tão frustrados, ou foram tão feridos, que não conseguem enxergar luz, não conseguem enxergar esperança, e o seu próprio interior estão tomados de trevas. São aquelas pessoas que tomaram ranço, vamos dizer, essa palavra está na moda, ranço de igreja, de comunhão. Mas amados, a questão é que aquele homem estava definhando à beira do caminho, ou seja, mesmo conhecendo de alguma forma o caminho, ele estava definhando perto do caminho. Então eu quero dizer para você nessa noite que se encontra aqui, você talvez chegou aqui, mas está somente na beira aqui, não, vou ali para agradar alguém, ou para apenas ouvir uma palavra, mas eu tomei raiva de igreja, eu tomei raiva de pastor, eu não quero saber de ministério, eu não quero saber de voltar para a igreja. Ei, hoje é noite de uma decisão para a sua vida. Não é noite de você ficar à beira do caminho, mas seguir uma nova rota na sua vida, através de Cristo Jesus. Você está comigo? Aleluia! Mas aquele homem, irmãos, ele estava à margem onde Cristo passava. Ele era alguém que, embora soubesse o caminho, estava afastado. Ele estava cego e tinha se tornado mendigo. Ficar longe do caminho é viver uma vida miserável, ainda que você possua bens materiais. Aquele homem estava literalmente cego e literalmente miserável. Talvez você não está cego literalmente, fisicamente, ou financeiramente, literalmente pobre, mas às vezes a tua cegueira, como eu disse anteriormente, é uma cegueira emocional. Você não consegue ter perspectiva de deslumbrar o futuro, porque você está tomado de escuridão, de trevas, de rancor, de ódio e de decepção. Ou talvez existe uma pobreza na sua vida, não uma pobreza financeira, talvez tu está até com muito dinheiro, mas se sente um miserável,
se sente um coitado. Por quê? Porque Cristo, Ele é o caminho e Cristo é a vida. Não existe vida longe de Jesus. Longe de Cristo você pode até ter dinheiro, mas você não vai ter prosperidade, a alegria. Então lembre-se, meu amado, não fique à beira do caminho. Um outro ponto ainda de Bartimeu. Talvez vários motivos fizeram com que aquele homem, talvez vários motivos impediam aquele homem de voltar para o caminho, voltar para o centro da vontade de Deus. Talvez a cegueira ou até mesmo a sua condição financeira, pois ele havia perdido tudo e se tornado um mendigo, provavelmente. Porém, a sua decisão foi mais forte. Ele não podia ver a Cristo, ele não podia tocar em Cristo naquele momento, porém ele pôde ouvir de Cristo. Pôde ouvir que Cristo estava ali, e naquele momento ele aproveitou aquela oportunidade e bradou para que retornasse ao caminho. Aquele homem não podia enxergar Cristo e a debilidade dele o impedia até mesmo de tocar em Cristo. Porém, ele teve ali uma oportunidade, quando ele soube que Jesus ia passar naquele lugar. A Bíblia fala que ele bradou, e ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, amados, aquele homem tomou uma decisão. Embora ele vivesse uma vida miserável, embora ele tivesse mergulhado em trevas emocionais, ele entendeu que Cristo estava ali, aquela era a oportunidade de ele tomar uma decisão que poderia colocar a vida dele nos trilhos novamente. E amados, eu quero dizer que essa é uma noite de oportunidade. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez você está mendigando coisas para curar a tua emoção. É uma pregação, é uma palavrinha, é uma oração que você pede para que as pessoas possam de alguma forma te manter. Mas hoje o Senhor está passando neste lugar, e é o momento de você bradar. Você está entendendo? Na hora de você olhar para as tuas trevas, na hora de você alimentar a angústia, alimentar a culpa dos outros, não é hora de você inventar desculpa, mas é o momento de você bradar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, Bartimeu, quando chegou diante de Cristo, ele não falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia daqueles homens que me acusaram, daqueles homens que me feriram, daqueles homens que me afastaram do caminho. Não. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso representa o perdão, representa uma decisão. Não importa o que os outros fizeram, não importa se foi alguém que me colocou nessa condição, não importa se alguém me deixou cego, não importa se alguém me colocou nessa posição de miserável, mas Senhor, eu não quero saber dos outros agora. Agora quem necessita da tua graça sou eu, quem necessita da tua misericórdia sou eu. Então Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não é momento de você alimentar o que fizeram com você. Se te feriram, se te machucaram, não importa agora, nesse momento. Jesus não quer saber de quem te feriu, Ele não quer saber quem te machucou, Ele quer saber de você nesse momento. E é momento de você pedir ao filho de Davi que tenha misericórdia da tua vida. É momento de você falar: Senhor, eu quero ser curado. E Cristo falou para ele: o que você quer que eu te faça? E ele diz: que eu volte a enxergar. Ou seja, Senhor, que eu seja reconduzido
que eu veja o brilho novamente, que eu veja o horizonte novamente, que eu alimente novas expectativas, Senhor, que eu tenha esperança novamente, que eu enxergue mais uma vez o rosto das pessoas. Ah, Senhor, que eu volte a ver, que eu volte para o caminho. Então, se você está afastado do caminho do Senhor, eu quero te dizer nessa noite, que hoje é momento de você retornar. É momento de você dizer para Cristo Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Ele está te perguntando nessa noite: o que tu queres que eu te faça? Eu não sei qual é a tua situação, mas eu também faço essa pergunta. O Senhor está te perguntando nessa noite: o que você quer que seja feito? O que precisa ser feito na tua vida? Embora seja um culto coletivo, mas eu creio que individualmente o Espírito Santo, Ele está falando com cada um. Cada um tem uma necessidade. Cada um tem uma necessidade. Bartimeu queria ver algo. Cada um tem necessidade de enxergar algo. A minha necessidade de repente não é a sua. Mas eu creio que se Jesus está aqui, e eu como profeta quero dizer nessa noite, e fazer das palavras deles as minhas, e profeticamente te perguntar: ei, o que tu queres que o Senhor faça na sua vida hoje? Fale para Ele, hein? Fale, feche os seus olhos. O que tu queres que eu te faça? Fala para o Senhor. Vamos fazer um ato profético. Declare agora, verbalize isso. Qual é a necessidade que está te afligindo nessa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. E Marcos 10:51 diz assim, ó: e perguntou-lhe Jesus: o que te queres que eu te faça? E ele respondeu: mestre, que eu torne a ver. Disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Olha que interessante. No início, a Bíblia fala que ele estava fora do caminho. Agora ele anda no caminho seguindo a Jesus. Olha que coisa linda. Aquele homem começou à beira do caminho, mas a partir do momento que ele aproveitou aquela oportunidade para bradar ao Senhor, para esquecer dos acusadores, esquecer daqueles que o impediam, porque quando ele gritou, as pessoas mandaram ele calar a boca, falaram assim: fica quieto, mas ele não se importou. Porque o foco dele era Cristo, o foco dele não era os homens, o foco dele não era os acusadores, o foco dele não era quem estava condenando ele, mas o foco dele era Cristo Jesus. Aleluia! Que Cristo seja sempre o seu foco de vida. Mas aquele homem que estava à beira do caminho, ele termina essa história agora, seguindo a Cristo no caminho. Aleluia! Aleluia, eu quero declarar que você vai sair dessa noite com uma nova rota de vida. Você não vai sair daqui à beira do caminho. Você pode ter chegado aqui à beira do caminho, mas eu declaro que você irá sair daqui seguindo os passos do Mestre Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Fala assim: glória a Deus! Aleluia! O outro personagem é a mulher do fluxo de sangue. Qual é o outro personagem? Está lá em Mateus capítulo 9, versículo 20. Diz assim: e eis que certa mulher que havia 12 anos estava enferma de uma hemorragia. Chegou por trás dele, ele tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Mas Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. E desde aquela noite, a mulher ficou curada. Aleluia. Bartimeu representa alguém que estava afastado dos caminhos. Agora,
Ao contrário de Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue estava no caminho, sim ou não? Porque, ora, se ela foi e tocou na orla do vestido de Cristo, da roupa de Cristo, é sinal que ela estava no caminho junto com Cristo, sim ou não? Então, o primeiro estava afastado do caminho, o segundo estava no caminho. Ao contrário de Bartimeu, ela estava no caminho. Embora a multidão a rejeitasse, ela continuava a caminhar, ainda que estivesse fraca, debilitada, caminhava em direção a Cristo. Ela era uma crente, representa uma crente vivendo dificuldades na vida. Ela era um crente que estava vivendo dificuldades na vida. Correto? A mulher do fluxo de sangue, ela representa a história de muitos aqui, que não estão afastados, que têm resiliência, que estão nos cultos, que frequentam as células, frequentam o grupo de comunhão, participam das atividades da igreja, são pessoas de oração, são pessoas que vivem o reino, que estão no caminho, seguindo a Jesus, porém têm dificuldades. Entende? Aquela mulher tinha dificuldade, aquela mulher tinha uma rejeição no caminho, aquela mulher tinha uma doença terminal. Quantos irmãos estão no caminho, estão com doenças, e estão condenados até mesmo pelos médicos? Essa mulher representa, e eu sei que muitas pessoas talvez aqui se identificam com ela. Amados, você passar por dificuldade, mesmo estando no caminho, não significa que Deus te rejeitou. Não significa que Cristo não te ama. Entende? Quantas pessoas estão com dificuldades? Mas o que eu acho interessante é que aquela mulher, mesmo com toda essa dificuldade, ela continuava caminhando e trilhando a rota do Mestre. Isso chama resiliência, isso chama fé. A Bíblia, amados, ela diz lá em Apocalipse, e aí eu quero falar que você entenda isso com muita clareza. Apocalipse 21:4 diz assim, ó: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que nos céus, o que aconteceria na Nova Jerusalém? O Senhor enxugaria dos nossos olhos todas as lágrimas. Ora, se lá na Nova Jerusalém, nos céus, o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, então é sinal, irmãos, que muitos chegarão nos céus com questões não resolvidas. Sim ou não? Entende? Se tem lágrima para secar nos céus, irmãos, é sinal que muitas pessoas irão partir dessa terra, homens de Deus, mulheres de Deus, que andam no caminho, que são resilientes, homens e mulheres de fé, mas com muitas questões não resolvidas, com muitas lágrimas ainda que não foram enxugadas. Você entende? Às vezes a tua lágrima não é a ausência de Deus, mas uma coisa eu posso dizer: elas serão enxugadas. Amém? Tenha fé, porque ainda que não seja nessa terra, mas uma hora o Senhor, e olha que privilégio, aleluia, aleluia. Aqui o teu irmão tenta enxugar a tua lágrima, né? Aqui as pessoas tentam de alguma forma, pastor Valber, amenizar a nossa dor, mas naquele grande dia, meu amado, não vai ser o anjo, não vai ser o pastor Valber. A Bíblia diz que o próprio Senhor,
Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sabe, irmãos, eu quero dizer essa palavra para você, que talvez tem sofrido. Você é uma pessoa de fé, e você às vezes até questiona: poxa, eu tenho tanta fé, por que essa determinada coisa não é resolvida? Por que eu não sou curado dessa doença? Por que eu não consigo me liberar totalmente dessa dor? Quantas perguntas talvez você tem? Mas eu quero que você olhe para Cristo, permaneça no caminho, olhe para o alvo e saiba que essa vida é como um sopro, e que o Senhor há de enxugar a tua lágrima, a tua dor. Crê nisso, irmãos. Isso é maravilhoso. Amém. Eu tive conversando com uma mulher, esses dias, trabalho com ela, e a gente entrando numa situação, ela falou do filho dela, que ela perdeu o filho. Ela não é cristã, e ela falou assim para mim: Ângelo, essa dor não tem como sair de mim. Eu não tenho como. E eu respirei e pensei: quem sou eu para dizer que tenho? Como é que a mulher vai deixar de ter uma dor daquela? Eu creio que o Senhor pode fazer aqui na terra, irmãos. Mas a palavra que me vem para essa mulher é: ei, pode ter certeza, eu sei que aqui é difícil. Eu sei que talvez aqui você vai carregar essa dor até os últimos dias de vida. Mas saiba que lá no grande dia, o Senhor, o próprio Deus, Ele vai te consolar. E Ele vai ter o prazer de enxugar cada lágrima dos teus olhos. Amém? Aleluia, aleluia. Que você se encha de esperança, irmãos. Tenha fé. Aleluia, aleluia. Provavelmente aquela mulher estava envergonhada de como estava a sua aparência, provavelmente estava deprimida e sem alegria. Porém a sua fé permanecia firme. Aquela mulher estava perdendo o sangue. A Bíblia fala onde há sangue há vida, ou seja, ela estava perdendo a vida há 12 anos, ela com uma doença que ninguém trazia solução. Aquela mulher estava provavelmente no estado depressivo, irmãos. Provavelmente a aparência dela não estava bacana. 12 anos com aquela doença. Imagine a fisionomia, o quanto que aquela mulher tinha perdido, o quanto que ela chorava. Mas mesmo assim, ela decidiu permanecer no caminho aonde Cristo estava. E Cristo, ali no caminho, trouxe cura para aquela mulher. Amados, eu sei que nos céus o Senhor enxugará as lágrimas, mas o Senhor também diz que Ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja aqui, ou seja na eternidade. Mas eu creio que o Senhor pode te curar hoje. Aleluia. Hoje é uma noite também de cura. Eu sei que o Senhor já liberou a cura, porque você já entendeu que na eternidade tem algo preparado para você. Mas eu quero dizer que aqui também, na terra, o Senhor pode te curar hoje. Amém? Então, se você está com alguma enfermidade que os médicos já falaram que não tem jeito, e você tem permanecido no caminho, eu quero te incentivar agora a falar com o Senhor, porque hoje eu creio que você será curado. Você será curada, em nome de Jesus. Amados, enquanto eu estou falando, eu estou liberando palavra. O problema é que às vezes
A gente tem uma visão de palestrante. Não, estou ouvindo a palestra, legal. Não, amados. Isso aqui é a palavra sendo lida, é a palavra sendo liberada. Antes de subir aqui eu orei, Senhor, que seja uma voz profética liberada naquele altar, que haja fogo naquele lugar, que não seja meras palavras, mas que seja o poder do Espírito Santo. Então, amados, enquanto eu falo aqui, eu estou liberando. Receba então, entenda a cura neste lugar, entenda que é momento de voltar para os caminhos, entenda que é momento de ser curado, entenda que hoje é o momento de você tocar de alguma forma o Senhor. Aleluia. E o último, a última personagem é a mulher samaritana. Está lá em João capítulo 4, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhes teria pedido, e ele lhe daria água viva. Uou, fala, apóstola, uou! Isso, água viva. A mulher samaritana não conhecia a Cristo, ela não estava ali por causa dele, ela estava ali naquele lugar para saciar a sua necessidade humana. Olha que interessante, Bartimeu estava à beira do... A mulher samaritana estava no... Não, ninguém tá... A mulher do fluxo de sangue estava no... E agora a mulher samaritana não estava nem à beira do caminho e nem no caminho, mas o caminho foi até ela. Que coisa tremenda. Ela não foi ali, irmãos, para encontrar Jesus, mas Jesus foi ali, Valber, para encontrar aquela mulher. Ela foi ali para saciar a sede do corpo físico dela, o prazer dela. Mas Jesus foi ali para saciar a alma daquela mulher. Eu quero dizer que talvez você veio neste lugar não atrás de Cristo, não veio para conhecer Jesus. Talvez você não quer nem saber, você veio para agradar alguém. Você veio talvez porque não tinha o que fazer no domingo, veio aqui para ouvir um bom louvor, para ver pessoas, veio atrás da namorada, quer ficar com alguém, que é assim, né? Homem marmante, então quer conquistar a mulher, vai até para a igreja, depois vira o capeta, né? Então aproveita, já se converte, e se tem alguém em cima de você, mulher, nessa situação, já bota para rodar, ou se converte ou vaza. Mas vamos lá. Mas talvez você chegou aqui com outros interesses, que não seja Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não veio aqui atrás de Cristo, mas Cristo veio aqui até você. Ele veio aqui atrás de você. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Mas quando você vê a Bíblia, e aí falando dos três personagens, você vê que Bartimeu, quando gritou, as pessoas falaram: fica quieto. Tentaram impedir aquele homem de voltar para o caminho. Aquele homem que estava afastado, muitos gritaram: não, não, não grite. Mas Jesus ouviu a voz daquele homem. E Jesus trouxe ele de volta para a casa do Pai. De volta retornando para o caminho. O segundo, nós vemos que a mulher estava ali no caminho, mas a multidão tentava impedir ela de tocar, de chegar perto de Jesus. Ou seja, ela era uma cristã fiel, mas sofria acusações, pressões dos próprios pessoas que estavam caminhando com ela. Mas ela foi resiliente. Por quê? Porque o alvo dela não era quem estava condenando, acusando. O alvo dela era tocar no mestre. Aleluia, aleluia. Esse é o teu alvo, irmãos.
Agora da mulher samaritana você vê algo totalmente diferente. Não tinha ninguém. O caminho foi até ela e não tinha ninguém ali para impedir. Mas ela mesmo estava se sabotando. Porque ela disse assim: pode você, judeu, pedir de beber a uma mulher samaritana? Ela não se sentia digna. Ela não conseguia ter esperança de mudança de vida. Aquela mulher já tinha tido diversos casamentos, a vida não era resolvida. E de repente aparece ali o Senhor dos Senhores. E olha que interessante, Jesus se revela como o Messias, como a fonte de vida eterna, justamente para aquela mulher que era rejeitada e que se achava indigna de conversar com um judeu, muito menos com o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso Jesus começa a cativar. Se tu soubesse, começa a dar dica. Ei, ó, é assim, se você soubesse quem está te pedindo, olha só, vou te dar uma charada, para que você comece a se liberar, a ser curada, a abrir o seu coração, a se entregar, para que você tenha vida. Se coloque de pé. Aleluia. Oh Deus, 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 exalte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu sei que aqui temos Bartimeus, eu sei que aqui nós temos algumas mulheres do fluxo de sangue, eu sei que aqui existem algumas mulheres samaritanas. Não importa a forma que você está, mas o importante é que o caminho é um só, e esse caminho é Jesus, e Ele está nessa noite. Seja para aqueles que querem voltar para o caminho, seja para aqueles que estão fracos, mas estão no caminho, ou seja para aqueles que nem querem estar no caminho, mas que hoje foram surpreendidos com a palavra do Senhor. Eu quero dizer que o Senhor quer te salvar nessa noite. Eu quero dizer que o Senhor quer restaurar o teu ministério nessa noite. Eu quero dizer que o Senhor quer te curar nessa noite. Eu quero dizer que o Senhor tem palavra de esperança para você nessa noite. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. E eu quero te convidar aqui à frente. Eu quero primeiro chamar aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Aqueles Bartimeu, o cego de Jericó, talvez o cego do Rio de Janeiro. Mas eu quero dizer para você que assim como aquele homem ouviu falar de Jesus, você está ouvindo nessa noite. E eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque o Senhor quer você seguindo Ele novamente. O Senhor quer dar um novo destino para a tua vida. O Filho do Homem veio para restaurar aquilo que se havia perdido. E talvez você perdeu a visão, talvez você caiu, não enxerga, não deslumbra o futuro, mas o Filho do Homem, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, veio restaurar aquilo que você perdeu. E nessa noite é uma noite de restauração. Então tome essa decisão. Talvez não é a multidão que vai dizer para você não vir, mas talvez a tua própria mente esteja falando: não, não vá, não, não, cala a boca, não, não, não tome essa decisão. Mas em nome de Jesus, tenha resiliência e ouça a voz do Espírito Santo de Deus. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é noite de retorno. Volte para a casa do Pai. O Senhor está te chamando de volta. Aleluia. 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 Eu quero os intercessores orando, 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 orando. Aleluia. Aplauda o Senhor lá por essa vida, com festa, celebração, porque naquele momento tentaram impedir, mas o Senhor está trazendo de volta ali, querida. Aleluia. Aleluia. Festa, celebração.
aqueles que estão voltando para a casa do Senhor. Oh, aleluia. Oh, volte, 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 volte. Jesus, filho de Davi, diga: tenha compaixão de mim, Senhor. Ora lá, baixoriando ela mais. Volte com choro, irmãos. É isso, porque o Senhor está aqui e Ele te pergunta nessa noite: o que tu queres que eu te faça? Aleluia. Ora lá, baixoriando ela mais. Oh, aleluia, Espírito de Deus. Oh, aleluia, o Espírito de Deus. Aleluia, 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 aleluia. E agora eu quero chamar aqueles do fluxo de sangue. Eu quero chamar aqueles que caminham na igreja, mas estão passando por dificuldades. Aqueles que o médico desenganaram. Aqueles que estão tristes, depressivos, enfrentando a depressão. Não tenha vergonha disso, porque lembra que eu te disse: o Senhor vai ter o prazer de enxugar as lágrimas dos teus olhos. Aqueles que carregam dor da perda de um filho, que tem sofrido, aqui no canto, Val, no meu canto esquerdo. Aqueles que têm sofrido, calado, mas tem estado aqui nos cultos, tem caminhado com fé no Senhor. Aqueles que têm passado por diversos problemas, lutas. Ei, você que está no caminho, eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. Tem virtude hoje aqui, tem unção hoje aqui, e essa unção será derramada sobre a sua vida. Ora lá, machori andelemai, ore canchai andelemais. Aleluia. Ora machori andere canchai andelemais. Aleluia, aleluia. Hoje é noite de cura. Escute uma coisa: não irá mais sangrar a tua vida, porque alguém sangrou por você na cruz do Calvário. Aquela mulher havia 12 anos que estava sangrando, mas ela tocou naquele que um dia iria sangrar por ela no madeiro. Ouça isso: o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu, você e a igreja, nós fomos curados, redimidos, lavados, restaurados pelo sangue do Cordeiro Jesus. Ora lama chorenda lamas. Xaralabara mama seria de cantar lamas. Oh, exalte ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Choriando e cantar a mais. E agora eu quero chamar aqueles, os samaritanos, aqueles que não estão no caminho, que estão afastados, ou que na verdade vieram aqui por outra coisa, mas se sentiram tocados por essa palavra. Aqueles que o Senhor veio encontrar hoje, aqueles que não vieram para o culto sem pretensão de nada, não esperavam nada, só vieram beber da água normal, apenas ocupar o seu dia no domingo à noite, mas sentiu tocado pelo Espírito Santo de Deus, sentiu uma sede maior na sua alma, e sentiu o desejo de conhecer a Jesus Cristo. E se você é uma dessas pessoas que quer conhecer a Jesus, receber Ele como Senhor e Salvador da tua vida, e declarar isso como um ato de fé, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Vem aqui do meu lado direito. Hoje é noite de salvação para a tua vida.
Aquela mulher samaritana nunca mais foi a mesma. E eu declaro que você nunca mais será o mesmo. Você será curado, restaurado e transformado. Aleluia, 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 aleluia. Comece a adorar ao Senhor. Oh,